Então tá, aplicação do multímetro scanner no diagnóstico de uma central do motor, ok? Vamos lá então, vamos trabalhar assim, ó. Vamos começar com um pedal do acelerador. Eu peguei, porque como a gente não consegue mostrar tudo, porque o tempo é muito pouco, eu peguei um pedal de acelerador aqui, como uma cobaia nossa, ok? Então, o pedal de acelerador, eu estou pegando somente uma pista aqui, eu considero ele como uma interface de ligação do homem com a máquina. Então, o pedal, ele permite a ligação física entre o homem, que é a pessoa que conduz o veículo, e a máquina, que é o computador de controle lá. Ele pode ser um microprocessador ou um microcontrolador, depende da questão de montagem dele. O microprocessador, vocês vão ter os periféricos todo na volta dele. O microcontrolador está tudo embutido no encapsulamento só. Então, hoje, a maioria dos módulos são microcontroladores, porque eles já não possuem mais memórias de apoio na região periférica do processador. Então, é um microcontrolador, dentro dele já vai estar embutido todas as memórias de apoio, EPROM, RAM, ROM, o que tiver vai estar junto ali. Então, nós temos aqui um microcontrolador. Então, vocês podem ver que a gente tem um pedal acelerador, ele está alimentado ali, tem um aterramento e tem um sinal. Então, ele é a interface de ligação do homem com a máquina. Então, o pedal do acelerador, ele tem uma tensão variável, ele pode ser um potenciômetro, pode ser um sensor de efeito Hall, ele tem uma tensão variável de leitura. Então, o sinal desse sensor, ele vai variar ali de 700 milivolts até 4,5 volts. Então, essa tensão variável aí, ela vai em direção ao processador. Então, tá ali aquele sinal oscilando dentro daquela margem que a gente está vendo na tela. Pessoal, como é que tá a imagem para vocês aí? Tá boa? Essa imagem que vocês estão vendo na tela tá bem visível? Você está vendo em tempo real aí? Tá ok? Tá, perfeito então. Então, se eu tenho este sensor que tem uma tensão variável, quer dizer que eu tenho um fluxo de corrente elétrica circulando nesse circuito eletrônico aí. Então, esse fluxo de corrente vai estar circulando nesse circuito do sensor. O sensor tem uma alimentação de 5 volts, ele tem um aterramento e tem um fluxo de corrente. Esse fluxo de corrente elétrica no microcontrolador, isso vai até ele? Não, não vai. O microcontrolador ele não impõe carga no circuito. Então, eu não tenho carga dentro do processador para fazer essa corrente circular em direção ao processador. Tá? O processador ele tem o ciclo de trabalho dele ali, ele vai ter toda a cadência de trabalho do próprio clock, do próprio cristal, e aí ele vai ver o tempo de carga do sinal, o tempo que o sinal leva para carregar. A partir daí ele consegue medir essa tensão. Não é o momento aqui da gente falar eletrônica digital. Então, eu não tenho uma carga aplicada no processador. Não tem como. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que botar um resistor de carga nesse circuito aí. Tá? José, serve um copo d'água para mim, que secou a garganta de tanto eu falar no começo aqui. A gente estava organizando os microfones. Ali eu tenho um copo aqui, ó, por favor. Um meio copo de água. Então, eu tenho um resistor de carga no meu circuito ali. Ó. Agora, eu faço essa corrente circular. Então, eu tenho 5 volts, eu tenho terra e eu tenho uma circulação de corrente entre a entrada do sinal, essa entrada rosa aí, essa entrada, a cor dela é por causa que ela aparece bem no fundo da placa da central que é verde, esse sinal aparece bem essa cor em si. Nós testamos várias cores diferentes em cima de central. E as cores que mais aparecem são o rosa, este rosa aí em cima das placas verdes das centrais, tem um verde limão, tem um azul marinho. Então, essa cor de rosa aí, ela foi adotada em função da cor da placa, que ela dá um contraste bom. Esse resistor de carga, então, ele vai fazer circular a corrente nesse circuito aqui. Então, eu tenho que levar em conta o seguinte, eu não exponho o processador à corrente, eu tenho que botar um resistor para fazer com que essa corrente circule entre a fonte geradora do sinal, no caso aqui é o nosso sensor do pedal, até um resistor de carga que tem dentro do módulo, ele tem uma resistência definida em projeto.
Esse resistor de carga ele vai depender muito do circuito na qual ele está montado. Então, sempre vocês vão ter resistores de carga positivos ou negativos em cada sinal de sensor. Não tem como ligar um sinal de um sensor no espaço, ficar suspenso no espaço. Existe uma carga. Essa carga é um resistor. Esse resistor ele pode estar ligado a um aterramento, esse resistor pode estar ligado numa tensão. Quando eu tenho um resistor ligado numa tensão, eu tenho uma linha de sinal. Essa linha de sinal é uma resistência que está ligada numa linha de 5 volts, quer dizer que é um resistor que está puxando para cima, é um resistor pull-up. Quando eu tenho um resistor ligado ao terra, eu tenho um resistor pull-down, ele puxa para o aterramento. Então eu tenho uma linha de sinal puxando um resistor puxando essa linha de sinal para baixo, para o aterramento. Então eu posso ter um resistor pull-up, eu posso ter um resistor pull-down. Dependendo da técnica do sensor que a gente está analisando, esse resistor tem uma aplicação específica. Por exemplo, todos os sensores de temperatura do motor têm resistor pull-up dentro do módulo. Ele está ligado numa linha de 5 volts. A maioria absoluta dos pedais de acelerador tem resistor pull-down, está ligado ao terra. Tem sensores de pressão MAP ou sensor de pressão de turbo, que muitos deles são ligados ao terra, outros são ligados à linha de tensão. Então varia um pouco a construção do fabricante. Então, esse resistor de carga, ele está ligado entre a linha de sinal, tá? E uma carga, uma polaridade elétrica. No caso aqui, o nosso resistor está ligado a um terra, então ele é um resistor pull-down. Processador, ele enxerga tensão elétrica. Processador vê tensão elétrica. Ele não mede corrente, processador não mede temperatura, processador não mede velocidade, processador mede tensão elétrica, ou frequência ou tensão. Tudo vai depender do microcontrolador que a gente tem. Na hora de programar esse microcontrolador, eu vou dizer o que ele tem que ler. Controlador, você vai ver uma variação de tensão. Nesse pino aqui você vai ver uma variação de tensão. Naquele outro pino lá você vai ver uma variação de frequência. Naquele outro pino lá você vai ver uma variação de PWM. Então você vai ter um pulso com uma frequência definida, fixa, e vai variar o PWM, a largura desse sinal. Então eu só tenho que botar isso na programação do módulo. Pode ser que tenha um módulo que use uma variação de tensão num pino e o mesmo módulo para uma outra montadora pode ser que ele tenha uma variação de frequência. Então, aí é a montadora que vai decidir o que quer.